Boa noite, que a graça e a paz estejam com todos, amém? Deus seja louvado. Ele está neste lugar. Ele não sai deste lugar. Ele vai permanecer neste lugar até o dia da volta e nos arrebatar. Aleluias. Glória a Deus. E isso me alegra, porque a igreja do Senhor, aleluias, o Senhor, Ele tem um compromisso, e eu creio que irá subir, aleluia, todos aqueles que o Senhor a chamou, amém? Neste momento eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar entregando, o altar dele, e também ao pastor também por ter me dado essa oportunidade. Eu quero agradecer em nome de Jesus, amém? E esta é uma noite de adoração. É uma noite ao qual o Senhor, Ele se alegra. Porque a palavra de Deus diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E eu tenho certeza, amados, que quem marcou o compromisso conosco aqui neste lugar, aleluias, não foi o homem, não foi o prefeito, não foi o governador, não foi o teu vizinho, aleluias, mas foi alguém muito importante, o Deus de Israel. Aleluias, glória a Deus. Ele marcou um compromisso comigo e você aqui neste lugar. E eu costumo dizer que na casa do Senhor, quem marca o compromisso é Ele. E o exato momento que Ele marca, Ele está aqui. Às vezes chegamos atrasados, porque queremos, não somos às vezes descompromissados, mas quem é fiel está aqui na hora certa, no momento certo, te esperando. Para quê, irmã Juliana? Para receber a adoração, aleluia, que vem saindo do teu coração, da tua alma. Amém? Eu quero orar um pouco, feche os olhos, vamos estar assim orando a Deus. Eu gosto muito de orar antes de começar, já falei muito, mas eu gosto mais, primeiro, estar orando. Incline sua cabeça, aleluia, vamos orar um pouco ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, aleluia, e a presença dEle é real neste lugar, e é ela que faz toda a diferença. É ela que faz toda a diferença em nossas vidas. É ela que muda o ambiente. É ela que muda a história. Aleluia. É ela que faz você sorrir. É ela que faz você ficar em contentamento, porque Ele é a alegria. Aleluia. Deus amado, Deus querido, Deus santo. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero me apresentar, ó Pai, como oferta viva diante de Ti. Pai, eu quero Te pedir perdão, ó Senhor, porque eu sei que eu sou falha, pecadora. Perdoa-me, ó Deus, antes de entrar, Senhor, na sala do trono, de pedir algo. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos. E neste momento, papai, eu Te peço a Tua presença aqui. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor se faça presente a este lugar. Senhor, que nessa noite o Senhor venha tomar a minha boca, Deus, que as palavras que saem da minha boca não sejam a minha, mas o do Senhor. Deus, eu confesso ao Senhor que não sei falar, mas há um Deus todo-poderoso que habita dentro de nós, que fala por mim e por você. Por isso, Espírito Santo, toma nessa noite o meu ser, que venha diminuir a mim e crescer o Senhor, porque nada eu sou diante de Ti. Eu apenas dependo do Senhor, eu apenas dependo da Tua, Senhor, presença. Por isso, ó Pai, faz presente neste lugar, fica pertinho de mim, papai, não me deixa só, porque se eu falar de mim, Senhor, eu tenho certeza que nada vai acontecer, mas vindo da Tua boca, da Tua palavra, ai de calavações, eu sei que vai mudar a história do Teu povo, eu sei que vai entrar como semente a um coração sedento que espera a boa palavra. Por isso, me usa nessa noite, me usa como o Senhor quiser. Eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Ai, papai, que venha diminuir a mim, crescer o poder do Teu Espírito, que eu fique atrás da cruz e o Senhor apareça, porque eu sou tão pequena, tão pequena.
Aleluias. Pai, prepara o coração dos teus filhos nessa noite, porque são sedentos, têm sede de ti. Prepara uma boa terra para uma boa semente ser plantada nessa noite, para que o Senhor venha germinar, Senhor, ainda hoje, aleluias, e o amanhã darás frutos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, amados, Ele está aqui. Aleluias. A palavra de Deus diz: onde há 2 ou 3 reunidos, aí estarei presente. E a presença de Deus é real. Aonde nós estamos, Ele está. Não é assim? Aleluias. Eu quero falar nessa noite de algo que eu tenho certeza que todo mundo tem enfrentado. Algo que desde quando o pastor ele disse: Juliana, tu vai pregar no culto das mulheres. A partir daquele dia ali, o Senhor ele me deu um tema, um texto, ele foi falando, confirmando. Aleluias. E o tema de hoje é sobre guerra. Deus quer falar sobre as guerras. Guerra qual, amado, que muitas das vezes, muitas não são vencidas, outras deixadas. Aleluia. Outras até vencidas, outras têm recuado para trás. Mas o Senhor veio nessa noite para te dizer que Ele é o teu general de guerra. Ele é o teu general de guerra. Como vencer as guerras? Levanta a tua Bíblia para cima assim, ó. Levanta. Ela é a tua espada. Ela é a tua arma. Aleluia. E se diz assim: eu sou mais que vencedor. E aqui é a minha espada, ao qual corta todo o mal. Glória a Deus. Agora coloca ela dentro da banha. Onde é a banha? O teu coração. Guarda a tua espada no teu coração. Coloca na banha, amados. Não é na cintura, não, é no coração mesmo. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Aleluias. E aí o Senhor ele me falava de guerras. E ele me falava de guerras, muitas guerras. Aleluias. O povo dele lutando. Outros deixando as guerras. Aleluias. Mas nós temos um Deus, amado, o qual faz nos vencer todas as coisas. Todas as coisas. Ele diz que nele nós podemos. Amém? Vamos abrir aí no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 37. Aleluias. Deus está aqui. Aleluia. E quando Ele está no meio de nós, a presença dEle é real. E nós sai até da terra. Fica mais Ele. Amém? Amém? Romanos 8, 37. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Diga assim: sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Deus está dizendo que tu não é vencedor, tu é mais. Ele acrescenta: sou mais que vencedor. Ele está dizendo que você pode todas as coisas nele que fortalece. Abra aí agora em Filipenses, capítulo 4, a partir do 13. 4:13. Que diz assim: aleluias. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tu pode tudo, eu posso tudo. Todas as coisas nele que nos fortalece. Ele diz que nele somos mais que vencedores. Ele diz que nele podemos todas as coisas. Aleluias, aleluias. E às vezes nós nos limitamos com o poder de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite: aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo vê, está aqui nessa noite para dizer que tu é o mais que vencedor. E que tu não deixa as guerras, continua, porque ele vai te dar vitória. Ele chama um guerreiro para uma guerra, não para fazer o perdedor, mas sim vencedor. Afinal, para que Deus chamaria um guerreiro para uma batalha, se não fosse para vencer? Então tome posse da palavra de Deus. Tome posse, porque a palavra é para você. Deus deixou para mim e você. Somos mais que vencedores.
Aleluias. Aleluias, Deus. Glória a Deus. Aleluias. Eu quero falar um pouco de mim sobre guerra. E depois eu volto aqui para a palavra. Eu tenho enfrentado muitas guerras. Tanto espirituais, aleluias, como físicas, muitas. Algumas perdidas, outras vencidas. Mas aquela que é perdida, eu digo, Senhor, me bota de novo para eu vencer. Porque o Senhor disse que eu sou mais que vencedor. E no começo da minha caminhada, amado, Deus me mostrou uma guerra que eu ia enfrentar. Ele mostrou o cenário. E no meio daquela guerra, eu comecei a sentir medo. Aleluias. O inimigo dá coragem. O medo. O medo. E aí eu comecei a sentir medo quando eu vi que aquela guerra seria para mim. Eu vi o tamanho da guerra, porque antes dele me mostrar e de eu enfrentar a guerra, ele me mostra, aleluias, e eu creio que com vocês também. E quando ele me mostrou a guerra, eu tive medo, eu parei. E quando eu parei, eu dei uma caída. Não pare. Não pare. Continue. E quando eu caí naquela guerra, porque eu tive medo, ele veio e disse para mim, Juliana. Quando ele me chama Juliana, ele me chamou para uma guerra. E depois, quando ele me chamou com o nome Juliana para corrigi-la, eu já estava caída. E ele disse, o que te fez tu cair? Eu disse, o medo. O medo, papai. Mas esse Deus, amados, que nos ama tanto, que não se contenta em ver a gente perder, porque Ele sabe que nós nascemos para vencer. Ele me tomou pela mão direita e me levantou e disse, tu é mais que vencedora. Levanta. 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 Foi outra guerra para levantar. Não é assim? É uma guerra para ganhar e uma guerra para conquistar. Foi outra guerra. E ali eu levantei pela mão dele, pedi perdão, limpei as minhas vestes, tomei posse. E a partir daquele dia, amados, eu decidi a confiar e entender que há um Deus que me sustenta. Há um Deus que te sustenta nas tuas guerras. Há um Deus que caminha com você até no vale da morte, se for preciso. E foi dali que eu entendi que o medo não poderia vencer um Deus que havia em mim. E ele me mostrou um cenário de morte. E ele disse, se tu temer, parar, é que nem aquele ditado. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se continuar, vai conseguir. E eu disse, eu prefiro caminhar, porque eu sei com quem eu estou caminhando. E a partir daquele dia eu deixei o medo para trás. E o medo ficou para trás e eu aprendi a viver. Com a coragem, a força no Deus vivo. E nessa noite eu trago para você, amado, aleluia, a experiência de coragem. Não temas. Não temas. Porque ele está dizendo, eu sou contigo. E ele disse, Juliana, eu não sou contigo. Aleluia. Quantas vezes meus sinais eu já te mostrei. E foi ali que eu entendi. E eu aprendi. Aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. E nunca mais a temer desta forma. Porque eu sei que o medo não pode me vencer. Há um Deus que me tirou de um lugar onde eu estava morta para me dar vida. E por que temer? Aleluia. Então foi uma das guerras que eu enfrentei. Eu estou te falando essa porque essa veio medo. Mas eu aprendi com ele. Aprenda. Aprenda. Porque Deus no meio da tua guerra, Ele quer te fazer vencedor. Aleluia. Se tu tomar posse, amado, da palavra de Deus e viver a palavra, você é mais que vencedor.
Você é mais que vencedor. Aleluias. Amém? Então foi isso. Não deixe o medo te vencer. Aleluias. Há um Deus tão grande dentro de você. Não se limite, porque Deus, ele não tem limite, ele é ilimitado. E esse Deus que não tem limite está dentro de você, está na sua frente, na tua história. Ele te chamou, ele te escolheu. Você é mais que vencedor, porque ao chegar dentro do ventre da tua mãe foi uma guerra. Muitos milhares de espermatozoides teve que entrar ali dentro, e você e eu foi que entramos e vencemos. Essa foi uma das primeiras guerras para estar aqui hoje. De milhares e milhares, eu e você estamos aqui hoje. Aleluias. Para dizer glória a Deus. Essa é a primeira guerra que vencemos, amados. Deus nos escolheu para vencer. Amém? Então, no meio aleluias. E aí, quando o Senhor me deu esse tema, Ele disse: 3 atitudes que o homem precisa ter para vencer as guerras, para vencer as batalhas. Amados, aleluias. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Ele já está dizendo com quem vamos lutar. Então luta com o Senhor. Aleluias. Porque com Ele somos mais que vencedores. Eu vou estar repetindo esse texto toda hora, porque Deus está me trazendo para eu e você entender que eu e você somos mais que vencedores. Aleluias. Glória a Deus. E Ele me deu 3 atitudes. Aleluias. De quem quer vencer uma guerra, para vencer uma guerra. Primeiro, esforço. Segundo, coragem. Terceiro, fé. Aleluias. Se não tiver, amados, se não tiver, aleluias, essas atitudes, não venceremos. Vai acontecer o que aconteceu comigo, ou com muitos que têm deixado para trás, ficado para trás, ou parados, estazinado ali, mas Deus lhe chamou para continuar, para caminhar. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Então Ele me deu esses 3 temas. Glória a Deus. Abre em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, Deus. Aleluias. O amado, me perdoe. Desculpe aí, desculpe mesmo. Não é Filipenses não. É Mateus 11, 12. Eu quero falar do esforço. Não precisa, eu tenho aqui, aquele que não quiser abrir, fique à vontade que eu vou citar o texto aqui, porque está escrito. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E o que se esforça se apoderam dele. Aleluias. Entenderam? Para chegar ao céu é necessário se esforçar. Se não tiver esforço, amado, nada vamos fazer. É necessário nos esforçar para todas as coisas. Eu costumo dizer que até para errar tem que se esforçar. Aleluia, se esforce. Porque até o reino dos céus ele é tomado por esforço. Não é nada fácil. E aí, vai parar ou vai se esforçar? Esforça-te. Esforça-te para orar. Esforça-te para glorificar a Deus. Esforça-te para curar. Esforça para salvar a tua família. Esforça dentro dessa guerra. Se esforça. Se não tiver o esforço, amado, porque eu precisei me esforçar para me levantar. Eu precisei me esforçar porque eu não gosto de olhar para trás. Eu quero olhar para frente. E eu preferi caminhar. Eu decidi caminhar. E eu tive que me esforçar muito.
Muito porque eu sei que se eu não me esforçasse, eu estava fora do reino de Deus. E Deus não te quer fora do reino dele. Por isso ele está dizendo nessa noite: esforça-te. Esforça-te, porque essa guerra você já venceu, se crê no Senhor. Aleluias. Aleluias. Eu não sei qual é a tua guerra, se é interior ou exterior, mas eu tenho certeza de uma coisa: que independente de como seja e qual seja, tu é mais que vencedor. Tu é mais que vencedor, porque ele te chamou para isso. Eu não sei se a tua guerra é dentro ou é fora, mas seja lá onde for, só sei que Deus, ele está, aleluias, à tua frente para desfazer. Para isso ele se manifestou, Jesus de Nazaré, o Filho do homem, para desfazer com as obras. Aleluias. Então se esforça, aleluias, com toda a tua força. Aquela mulher do fluxo de sangue, amados, eu tenho uma paixão por ela. Ela se esforçou. Eu sou mulher, eu sei o que é passar 2, 3 dias no período menstrual, a fraqueza, a debilitação. Nós mulheres sabemos. Imagina aquela mulher 12 anos, mas ela se esforçou, porque ela queria ficar curada. Quer ir para o céu? Se esforça, de calabassoreme, de calabanás. Se esforça. Se esforça. Aleluias. E se apodera dele. Aleluias. Abram em Êxodo 17:8. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está neste lugar. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, aleluias, escolheu-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estarás nas minhas mãos. Fez Josué como Moisés ordenou. Será a peleja contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Veja o que foi que fez aquele povo prevalecer. Quando Moisés, porém, ele abaixava as mãos, Jesus, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nele se sentou. Aleluias. Arão e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué, aleluias, desbaratou o Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse, portanto, o Senhor jurou: haverá guerra de sempre do Senhor e contra Amaleque de geração a geração. Amado, nesse texto eu pude achar o esforço que Moisés ele teve ali. O texto nos fala de um povo que saía dali do Egito. Aquele povo já tinha visto o mar aberto, a rocha saía água. Aquele povo tinha visto milagre. Mas no meio da caminhada sempre haverá uma guerra. E eles, continuando a caminhada, se debateram com os Amaleques. Aquele povo que saiu ali do Egito, amado, um povo despreparado, não tinha armadura, nem sabia lutar. A única coisa que ele sabia era ser escravo. Aleluia. E Moisés chama Josué e diz: escolhe os mais fortes. Os mais fortes para guerrear com aquele povo. Porque eles não tinham arma, não tinham escudo, não tinham preparação de armas.
E aqueles soldados eram soldados valentes, acostumados em guerra. Mas eu quero te dizer que eles não tinham arma, mas ele tinha o Deus de Israel. O Deus que guardava. Aleluias. E é assim. Na nossa caminhada vai sempre ter uma guerra. E você está preparado para vencer? Para lutar? Vai parar? Vai voltar para o Egito? Ou vai continuar? Aquele povo, ele resolveu a continuar. E ali eles começaram a guerrear. Subiu Moisés, Arão e Uz. Para de lá, Moisés fazer um ato profético. Quando ele levantava as mãos, o povo, aleluia, os amalequitas perdiam. Mas quando ele baixava, aleluia, prevalecia o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E a responsabilidade ficou por Moisés. E no momento que Moisés levantava as mãos, a cada momento, era uma guerra vencida. Eles estavam vencendo. Mas Moisés já se encontrava cansado, desanimado, de ficar com seus braços abertos. Amados, tem poder quando você levanta a mão, você vence qualquer guerra. Levanta as tuas mãos, porque tu vence a guerra. E Moisés com as mãos levantadas, ali, aleluia, a guerra estava vencendo. Mas Moisés encontrava-se cansado, de com os braços estar abertos. Mas daí então, Arão teve, aleluia, a atitude de pegar uma pedra, colocar Moisés para se sentar, para descansar. O que eu quero falar com isso aqui é a respeito do esforço de Moisés. Ele queria ver o povo dele vencendo, ele se esforçou mais do que já estava se esforçando. Ele se esforçou, amado. Ele já não aguentava mais estar com os braços abertos, mas ele queria ver a vitória do povo dele. E ali a palavra do Senhor diz que Moisés ficou até o pôr do sol. Precisou de esforço? Sim. Precisa de esforço na sua vida para você vencer as suas guerras. Precisa de esforço na sua vida para você ser mais que vencedor. Deus nessa noite ele veio te dizendo o que tu precisa para vencer. Não pare, porque ele vai te dar força. Ele está dizendo: se esforça. Ele está dizendo assim: ó, levanta teus pés que eu levanto o teu corpo. Levanta tuas mãos que eu levanto a bandeira da vitória. Mas se esforça. Se esforça. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vi o esforço de Moisés. Pense naquele sol, os braços de Moisés levantados. Até um povo venceu a guerra. Sabia lá que horas ia vencer, mas Moisés estava ali, disposto, aleluia, a sair como vencedor. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora, amados, ouvir o que Deus tem para falar da coragem para nós. Coragem. Aleluia. Ele não nos fez covarde. Ele já disse que nos fez mais que vencedor. Talvez você esteja dizendo: Juliana está repetindo toda hora essa palavra. Sim, para entender o que Deus está te chamando hoje. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Aleluias. Aleluias. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de coragem, de fortaleza e de amor e de moderação. Ele está te dizendo, amado, que Ele não te deu um espírito de medo. E da onde foi que eu e você arranjou esse medo? Se Ele nos deu um espírito de coragem. Aleluia. Ele não nos deu um espírito de medo, porque Ele sabe que para vencer é necessário ter coragem. Aleluias. Josué 1:5. Aleluias, glória a Deus. Ele está neste lugar. E nessa noite você vai sair mais que vencedor, até você tomar posse dessa palavra. Aleluias.
Aleluias. Glória a Deus. Falei Josué, não foi? Aleluias. Glória a Deus. 1:5. Diz assim: ninguém te poderá resistir todo dia da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa o Senhor tem feito. Ele está dizendo: não te deixarei e nem vou te desamparar. Aleluias. Aleluias. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que vos jurei. Prometi dar seus pais. Então somente ser forte, muito corajoso. Deus usa essa palavra, amado. Muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar este livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que não tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto, para que tenhas essas escrituras, desculpe. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. No 9 ele vem de novo nos chamar a atenção. Não, Jesus, te mandei eu. Ser forte. Ser forte, igreja. Sabemos que a luta não é fácil. E corajoso. Não temas. Não tenha medo. Deus está dizendo: não tenha medo da tua guerra. Não tenha medo se está parecendo que você não vai conseguir. Seja forte. Aleluia. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele não te deixará. Não temas. Aleluia. Deus disse para Josué. Josué deprimido, com medo de continuar a caminhada de Moisés, sem nem saber como era. Aleluia. Com muito medo, muita angústia. A fraqueza já estava, com certeza tinha batido na porta de Josué. Mas havia um Deus que tinha prometido a Josué. Aleluia. E ele disse: não temas. Não temas, igreja. Não temas. Porque Ele está contigo. Só esforça. Tem de bom ânimo. Porque tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é nós que iremos fazer. É eu e você que vamos fazer. Ele não vai poder fazer aquilo que é para você. Ele vai fazer o que é para Ele fazer. Mas o que eu e você tem que fazer é nosso. Por isso Ele está dizendo: não temas. Seja forte. Esforça-te. Aleluia, Jesus. Vamos agora para a fé. 3 atitudes que o homem deve tomar para vencer as guerras. Sem essas 3 atitudes, amado, confesso a você, aleluia, vai ficar com a guerra no mesmo lugar. Vai ficar do jeito que está. Até então sair como um perdedor. Mas nessa noite Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar força para tu se esforçar. A tua fé vai aumentar. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra do Senhor tem poder para fazer essas coisas. A palavra de Deus. Não tema. Aleluias. 1 João 5:4 diz assim: porque todo o qual é nascido de Deus vence o mundo. Ei, você não entendeu? Nós somos nascidos de Deus. É Deus que é o meu, o seu pai, o teu amigo. O teu amigo na horas mais difíceis. O teu pai, o qual te acolhe no colo. Olha o que ele diz. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que é vencendo o mundo. É o que? A nossa fé. O que nos faz vencer o mundo, amado, é a fé.
É a fé que nos faz vencer o mundo, vencer todas as coisas. Sem fé é impossível agradar o coração do Pai. A fé traz a existência daquilo que não existe. E para você vencer a guerra, você precisa trazer a existência da vitória lá na frente. Aprenda a lutar. Olhe para a sua guerra já vencida na frente com os olhos da fé. É para isso que a fé vai te fazer impulsionar você a trazer algo que ainda não existe para a tua guerra. Olhe para a frente e diga: eu já venci. Eu estou lá na frente como vencedor. Eu estou lá na frente como vencedor, porque eu sou mais que vencedor. Isso é os olhos da fé, amado. E sem fé nós não vamos agradar o general de guerra. É a fé. Samuel 17, 37. 1 Samuel. Aleluias. Glória a Deus. É o livro de Davi. Um guerreiro qual eu tenho muita admiração. Gosto muito, muito da história de Davi. Davi foi um homem temido, um homem cheio de fé, cheio de temor a Deus, compromisso com Deus. Aleluia, ele confiava muito no Deus dele. A fé de Davi era de tamanho tão grande, amado, que não tinha gigante que vencesse Davi. Porque ele sabia que dentro dele haveria algo maior do que o gigante. Algo maior do que o gigante que a deparava com a frente de Davi. E quanto muitas das vezes o gigante aparece na nossa frente, a gente quer correr. A gente quer parar. E Deus está dizendo: dentro de ti tem um gigante maior. Deus diz: eu venci o mundo e tu também vencerás. Mas às vezes parece que nós esquecemos da palavra de Deus. Mas Davi não esquecia. Ele tomava posse. Ele vivia as palavras que estavam ali escrito. Aleluia, onde foi escrito ali por Moisés. Oh Jesus. E nós hoje vimos sinais, maravilhas. Deus se revela para nós, fala. Aleluia, e nós ainda às vezes tememos, desacreditamos, não vencemos guerras pequenas. Mas Davi venceu, foi guerras grandes. O gigante que Davi, ele venceu. Aleluia, era para um batalhão. O batalhão recuou, mas Davi, ele enfrentou. Eu acho muita fé neste homem. Aleluia, glória a Deus. Samuel 17, 37. Aleluia. Diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, e dado o urso, ele me livrará mais nas mãos deste filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluias. Do que mais Davi precisava? Saul vestiu Davi de armas, de escudo, capacete. Mas Davi ainda até vestiu. Mas depois ele disse: eu não preciso dessas armas. Davi tinha as armas certas. A fé estava com Davi, a confiança estava em Davi. Para quê aquelas armas? Aleluias. E Davi não tomou posse do que estava recebendo, aquelas armas ali, que nada ia fazer. Ele tomou posse do que ele já tinha, aleluias, vivido, era o Deus dele. Certeza. No 40 diz: tomou o seu cajado na mão, aleluias, e escolheu para si 5 pedras. Olha a arma de Davi. Olha a arma de Davi, amados. Lisas de ribeiro. Lá das águas, Davi foi buscar pedra. Tu tem buscado as tuas armas nas águas, na força do Espírito. Aleluias. E as pôs no alforje de pastor, que trazia sobre no surrão. E lançando a mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Aleluias. O filisteu também se vinha chegando.
Davi e o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu, o vendo. A Davi o disparou, portanto era moço, ruivo e de boa aparência. Aleluia, Jesus. Disse o filisteu a Davi: sou eu. Aleluia, alguém para vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou os filisteus a Davi. Disse mais os filisteus a Davi: vem a mim e darei a tua carne, aleluia, às aves dos céus e às bestas feras do campo. Os filisteus, achando amado que iria vencer Davi, já tinha achado até como ia fazer com a carne de Davi. Aleluia, aleluia, Jesus. Mas Davi já tinha, aleluia, algo planejado. Davi já tinha certeza de que ia cortar a cabeça daquele gigante e ia vencer. Olha, que ainda Davi nem tinha lutado ainda, mas ele tinha certeza do que ia fazer. Isso foi fé. Ele disse: eu vou contra ele e corto a cabeça, e apresento ao Deus de Israel. Davi tinha fé, certeza de como acabaria as suas guerras. Eu encontro fé aí em Davi, aleluia, e diga assim para o seu gigante, para as suas guerras: eu já estou vendo vitória, a cabeça do meu gigante já está nas minhas mãos. Lute, guerrei para cortar a cabeça, não corte cauda, não corte braço. Davi foi esperto, ele cortou a cabeça, porque o mal se corta pela cabeça, para que não vivas mais. Um homem cheio de fé. E hoje, muitas das vezes, nós, aleluia, quando deparamos com as nossas lutas, as nossas pelejas, a primeira coisa que nós fazemos é parar, nos esconder. Não é assim? Mas Deus está te dizendo, amado, esforça-te, tenha coragem, porque eu não vou te deixar no meio da caminhada. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, com Davi, serei também com vocês, homens de guerras. Deus tem nos chamado de soldados. Aleluia, soldados. Olha para as tuas mãos, tu tem uma espada que corta, aleluia, os quatro cantos, divide o mal para o bem, faz separação de juntas e medulas. O que queres mais? A espada está contigo. Aleluia. Eu estou olhando o tempo, eu vou contar mais um testemunho, aleluia, de uma guerra. Quando eu comecei a entender quem era Deus, aleluia, eu morava na casa da minha mãe, aleluia, e na casa da minha mãe tinha um quarto no fundo. Eu já tinha o meu primeiro menino, meu filho, e eu morava ali, passei a morar no quarto, nesse quartinho no fundo. E na casa da minha mãe, amados, tinha um altar, aleluia, de escravo. Lá no candomblé, os escravos chamam-se demônios. Os demônios, o nome era Exu, Caveira, Pombagira. E todo dia elas eram alimentadas ali no quintal da minha mãe. E quando eu passava, eu via eles passando para lá, para cá, para lá, para cá. Eles achavam-se dono do território. Mas hoje quem é dono de lá é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aí eu via eles passando para lá e para cá. Era uma convivência. Aleluia. Um certo dia eu estava dentro do centro de candomblé com a minha mãe. Tinha os meus 17 anos mais ou menos. Já não estava mais querendo caminhar com minha mãe. E ali dentro eu vi aquela voz do alto: aqui não é o seu lugar. Eu não esqueço essa voz nunca. Eu não sabia de onde vinha aquela voz, mas eu sei que ela entrou no meu coração e fez morada. Aqui não é o seu lugar. A partir daquele dia, amado, eu não tive mais vontade de servir aqueles deuses. Tentava fugir da minha mãe, mas a gente sabe o que é mãe, para não machucar, com medo, morando ali na casa da minha mãe.
E aí tive meu filho primeiro, continuei morando ali, como eu disse, naquele quintal onde tinha um baal ali, um altar. E os demônios eram direto, para lá, para cá, para lá, para cá. E aí quando foi um dia eu senti um grande desejo de conhecer a Bíblia. Porque quem é do candomblé não pode tocar na Bíblia. Mas eu disse, eu vou tocar na Bíblia porque eu quero conhecer a Bíblia. E a partir daquele dia eu senti sede. Sede, como vou beber esta água. Aleluia, sede de Deus. Porque eu não suportava mais viver aquela vida. E eu queria tirar minha mãe e todos daquela situação. Aleluia. Aleluia. E a partir daquele dia que eu senti aquele desejo no meu coração de conhecer a palavra de Deus. Eu tinha um colega que era testemunha de Jeová. Eu disse, é você mesmo. Você vai me ensinar. Ah, mas sua mãe não gosta de ter nada não. A gente aprende aqui nesse quarto escondido. Quando quer, se esforça. E eu disse, eu vou aprender aqui escondido com você, venha. E aí ele passou a me ensinar a Bíblia. Ainda na casa da minha mãe. E aí foi que começou a guerra. A guerra começou, foi aí. E aí ele começou a me ensinar, eu comecei a me apaixonar por essa palavra, que é vida. Fui me libertando, fui abrindo os meus olhos, porque ela é luz. Foi tirando das trevas. E eu fui conhecendo a Deus, sentindo mais desejo pela palavra. E aí ele começou a me ensinar. E aí, de costume, quando a gente aprende a Bíblia, a primeira coisa que a gente quer é o Salmo 91. Se apega nele. E ali toda noite eu abria o Salmo 91, botava do lado da minha cama. Do lado dormia o meu bebê, que era, hoje está um bebezão, mais velho, o Ilvan, ele tinha 6 meses. E do outro lado dormia eu, junto com a cama. E toda noite eu lia o Salmo 91, porque as guerras eram constantes. Satanás percebeu que eu já estava deixando de servi-la. E ele ia me perturbar todo dia, toda noite. Como, Juliana? Lutando, puxava meu cabelo, me engarguelava. Mas eu lendo a palavra. Um certo dia eu abri o Salmo 91 e deixei entre eu e meu filho, que ele ficava do lado. Aí de repente veio ele, com asas, e chegou à minha frente e parou. Aleluia. E disse assim: o que tu estás lendo? Não estava dormindo. Vocês vão ver que eu não estava dormindo. Eu disse, eu estou lendo o Salmo 91. E ele, achando que ele ainda era dono da minha vida, da minha mente, já não era mais, do meu coração. Quem era, já era aqui, ó, o Senhor, aquele que se fez o verbo, Jesus de Nazaré. E chegando ele, tomando a frente, disse: pare de ler o Salmo 91. Eu disse para ele: eu não vou parar. Aleluias. Enfrenta o teu gigante, necalamanasore de cara. Enfrenta o teu gigante. Ei, eu não era cristã, não. Não tinha aceitado ainda Jesus Cristo de Nazaré, não. Mas a palavra já estava no meu coração. Já estava decidida a viver para Cristo. E ele disse: tu vai deixar de ler a palavra. Eu disse: eu não vou. E contudo ele veio em cima de mim. E eu orando do meu jeito, mas orando. Ele veio em cima de mim. E aquelas asas batendo. E aí no momento da última oração ele voou, saiu. Quando ele saiu, que eu deparei para o lado, eu olhei para o lado. Aleluia. Na mão do meu menino de 6 meses estava o Salmo 91. Ele usou a mão do meu filho, porque ele não pode tocar na palavra de Deus. Ele usou a mão dele e arrancou o Salmo 91. Eu ali abri a mão dele, do meu filho, tirei o Salmo 91 de dentro. A Bíblia era testemunho de Jeová, mas eu queria aprender a palavra.
ainda não tinha ainda discernimento o que era aceita, o que não era. Eu queria era Jesus. E ali ele rasgou o Salmo 91. E eu tirei da mão dele e eu disse: olha, Satanás, tu rasgou, tu tirou do papel, mas já está no meu coração. E aí eu colei de novo. Tem ali, Rosa, não sei se ela se lembra, mostrava sempre essa Bíblia, o Salmo 91 colado com durex. Aleluia. Resistir ele, vai fugir de vós, amado. Não pare não, pare não, pare não, pare não, pare não, você vai vencer. Resiste o diabo, ele fugirá de vós. Mas se tu não enfrentar o gigante, ele te derruba. Se tu não enfrentar, aleluia, é ele que te enfrenta. E ali eu colei o Salmo 91 e permaneceu. Eu tomando estudo, aleluia, com testemunho de Jeová. E ali eu ainda morando na casa da minha mãe, eu acho que vai chegar o próximo testemunho. Chegando saindo da casa da minha mãe, quando eu comecei a ler a palavra, já senti vontade de sair dali de dentro. Senti vontade de sair dali de dentro, sede. Não era ainda cristã, mas eu tinha aquela fé. E o pai do meu menino morava comigo, ele foi para o trabalho, eu disse: não, eu vou sair hoje. Me deu aquela sede de sair, porque eu precisava vencer, mas eu estava dentro do território deles. Minha mãe ainda servia, e eles tinham fortaleza, acesso ao livre, liberdade por ela, e não era eu que ia tirar ele dali sem autoridade. E aí eu resolvi sair dali, aluguei-se uma casa. Na casa, amado, que eu aluguei, eu senti que eles iam me perseguir. Eu olhei para o céu e disse: Deus, eu vou para aquela casa, mas chegando lá, o Senhor vai tomar conta de mim. A casa era grande, imensa, não tinha móveis, eu não tinha móveis, porque quando a gente quer sair, eu estava me importando se eu tinha móveis ou não. Eu entrei dentro da casa, aluguei a casa e fui morar com meu filho e o pai dele. E morando ali, amado, quando cheguei, passa 2, 3 dias, porque quando eu servia e lendo a Bíblia, o testemunho de Jeová foi para lá, levei ele: vem para cá, você vai me ensinar aqui. E lendo a Bíblia, aleluia. E ali, quando eu comecei a me aprofundar, a querer mais, eles começam a investir, começam a lutar para tentar tirar eu e você da presença de Deus. Mas ele não conseguiu. E aí lá no Candomblé, quando eles me batizavam, era com o tal de um demônio da cobra, o tal do Nanã. Aleluia. E aí naquela noite, naquela manhã, eu acordada ainda, Deus me mostrou a cobra, a anaconda. E ali eu, no quintal da casa que eu morava, ela veio e me tomou de uma forma, querendo quebrar os meus ossos. E eu ali ainda, só lendo a palavra, não tinha experiência ainda. E aquela cobra querendo torar os meus ossos, torando. Eu só pedi a Deus ajuda. De repente eu olhei para cima, e desceu do céu um anjo branco com 2 espadas de fogo. E aquele anjo, eu não via o rosto, só o vestido branco. E ele me chamou, ela ainda travada em mim, disse: ei. E eu olhei para cima: estou te dando essas 2 espadas. A espada, amada, era de fogo. Ele disse: você ainda não vai vencer ele, mas ele vai fugir de você. E aí eu peguei aquelas 2 espadas, passei naquela cobra que estava travada em mim. Ela me soltou, ela entrou dentro de casa pelo canto e ela voltou. Quando ela voltou, ela disse: eu volto. Acordei assustada, sem saber onde estava. E aí comecei a contar esse sonho para algumas pessoas de casa. E aí quando eu esqueci, aí chegando à noite, de dia eu ficava na casa da minha mãe, né, assim às vezes, e o pai dos meninos quando chegava me pegava lá. E aí quando foi pela manhã eu fiz o almoço, a janta já para chegar de noite. E aí ele passou, chegou do trabalho, me pegou e fez embora para casa. Fiz embora. A janta já pronta para quando ele chegar, comer a janta que eu tinha preparado cedo.
E logo assim na porta tinha um armáriozinho que eu ganhei, que em cima desses armários tinha 4 vasos. Olha o mistério. Os 3 estavam tampados, cheios, mas havia um vazio. E este vaso vazio, amado, foi o que trouxe o problema para mim. Quer dizer, ia trazer, né? E esse vaso vazio estava lá aberto. No que ele estava aberto, era o vaso que eu ia pegar a farinha para dar a janta ao pai dos meus meninos. E ali eu cheguei, ele disse, coloca a minha janta. Fui, coloquei o prato. Quando eu vou na direção de pegar a farinha, aquela mão disse, para. Eu não entendia porque eu não conseguia mais avançar. Não conseguia mais avançar. E eu olhar de distante, eu vi aquela cobra caída no vaso, uma parte dentro e uma parte fora. E eu olhava aquela cobra, que ele dizia, é um cadastro. E eu chamei o pai dos meus meninos, venha ver se é um cadastro ou uma cobra. E aí aquele negócio, é uma cobra. Eu disse, é uma cobra. Ele disse, será? Dentro do vaso aberto. Vaso vazio. Não é bom que os vasos estejam vazios e destapados. E aí aquela cobra, quando eu disse, comecei a usar as palavras que eu já ouvia a Rosinete falar, não era crente, mas ouvi o povo de Deus falar, está repreendido, eu te repreendo em nome de Jesus. E lembrei do sonho da cobra. E eu disse, tu não vai me pegar. E ela foi levantando, amado, levantando. E quando ela se levantou, que ficou de pé, ela começou a lançar a língua dela. E aí ia passando o rapaz na frente, eu chamei e ele matou. E a cobra foi destruída. Amém? Então, amado, foi isso. E mais outras guerras. Mas eu venci essa guerra. E matei aquela cobra. A espada que o Senhor me deu era para vencer aquele momento. Porque eu ainda não tinha aceitado a Jesus, né? Eu apenas estava lendo a palavra. Não tinha feito ainda uma aliança com Ele. Por isso Ele disse, você ainda não vai vencer. Hoje eu digo, sou mais que vencedora. Porque hoje eu fiz uma aliança com Deus. Hoje eu sei a quem eu sirvo. Hoje eu sei que eu sou mais que vencedora. E a partir dali, naquele dia, aquela cobra nunca mais me atormentou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, amado. Não fuja. Não pare. Continue. Continue na caminhada. Independente que venham as guerras, você tem um Deus que pode vencer. Vencer todas as coisas. A palavra de Deus diz que nele há poder. Há poder no sangue, há poder no nome do Senhor. Ele diz, eu sou contigo. Não temas, eu te tomo pelas mãos direitas. Quanta segurança, quanta promessa. Não deixa. Aleluia, o gigante vencer. Você é maior do que o gigante. Você é maior do que o gigante. Tenha fé, tenha coragem, se esforce. Quando nós nos esforçamos, o Senhor faz o resto. Porque Ele sabe que aonde é os nossos limites, aonde chega o nosso limite. Mas Ele é limitado. Ele não tem limite. Ele não tem limite. Se esforce, porque Ele vai fazer o resto, aquilo que tu não pode fazer. Amém? E o horário já chegou. Eu vou concluir aqui. Conclusão. Você pode ser um grande vencedor. Basta você crer na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E até aqui eu agradeço ao Senhor porque Ele me ajudou.